Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a vida de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, o rei Davi. Desde seu humilde começo como pastor de ovelhas até seu reinado glorioso e seus muitos desafios pessoais, a história de Davi é repleta de aventuras, conquistas, erros e lições profundas. Preparem-se para uma viagem épica pela vida de um dos maiores heróis de Israel. Nossa história começa nas colinas de Belém, onde um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Davi era o caçula de 8 irmãos e, muitas vezes, era deixado de lado nas grandes decisões da família. Mas Deus tinha um plano especial para ele. Davi era um jovem de coração puro e uma fé inabalável em Deus. Passava seus dias protegendo as ovelhas dos perigos e, nas horas tranquilas, tocava sua harpa e compunha salmos de louvor a Deus. Era nesses momentos de solidão que Davi forjava seu caráter e sua íntima relação com o Criador. Enquanto isso, o profeta Samuel, seguindo a ordem de Deus, foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul como rei por sua desobediência e escolhido um dos filhos de Jessé para ocupar seu lugar. Jessé apresentou a Samuel seus 7 filhos mais velhos, mas Deus não escolheu nenhum deles. Então, Samuel perguntou a Jessé se havia mais algum filho. Jessé respondeu que ainda havia o caçula, Davi, que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi foi trazido à presença de Samuel, Deus disse: "Levanta-te e unge-o, porque é este." Samuel ungiu Davi com óleo, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele desde aquele dia. Apesar de sua unção, Davi continuou a cuidar das ovelhas até que uma nova oportunidade surgiu. O exército de Israel estava em guerra com os filisteus, e o gigante Golias desafiava os israelitas diariamente, pedindo um guerreiro para enfrentá-lo em combate singular. Todos estavam com medo, inclusive o rei Saul. Davi foi ao acampamento levar comida para seus irmãos e ouviu os insultos de Golias. Indignado com a afronta ao exército de Deus, Davi se ofereceu para enfrentar o gigante. Com a bênção relutante de Saul, Davi pegou seu cajado, 5 pedras lisas e sua funda. Sem armadura, sem espada, apenas com sua fé e coragem, Davi confrontou Golias. No campo de batalha, Golias riu ao ver o jovem pastor se aproximando. Mas Davi, com confiança em Deus, declarou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Com uma precisão divina, Davi lançou uma pedra de sua funda que acertou a testa de Golias, derrubando-o. Davi correu até o gigante caído, pegou a espada dele e cortou sua cabeça, trazendo uma grande vitória para Israel. Essa vitória catapultou Davi à fama. Ele se tornou um herói nacional e foi convidado a viver na corte de Saul. No entanto, essa ascensão rápida também semeou as sementes de um futuro conflito com o rei. Serviu como músico, tocando harpa para acalmar o rei atormentado por um espírito maligno. Sua habilidade e devoção ganharam o favor de Saul inicialmente, mas a popularidade crescente de Davi começou a despertar o ciúme do rei. Davi se tornou um líder militar bem-sucedido, comandando tropas em várias batalhas e ganhando a lealdade dos soldados. As mulheres de Israel cantavam: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." Essa comparação enfureceu Saul, que passou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. O ciúme de Saul se transformou em ódio e paranoia. Em várias ocasiões, ele tentou matar Davi com sua lança. Percebendo que sua vida estava em perigo, Davi fugiu da corte e se tornou um fugitivo, vivendo em cavernas e florestas, sempre à espreita dos soldados de Saul que o caçavam incessantemente. Durante esse período, Davi reuniu um grupo de seguidores leais, muitos deles descontentes com o governo de Saul. Entre esses seguidores estavam homens valentes que se tornaram os famosos Valentes de Davi. Apesar das dificuldades, Davi sempre mostrou respeito por Saul como ungido do Senhor, recusando-se a matá-lo quando teve oportunidades. A vida de fugitivo de Davi finalmente chegou ao fim com a morte de Saul e seu filho Jonatas em uma batalha contra os filisteus. Davi, que tinha uma profunda amizade com Jonatas, lamentou sinceramente a perda deles. Com a morte de Saul, Davi foi aclamado rei de Judá e, mais tarde, de todo Israel, unificando as tribos sob seu comando. Como rei,
Davi capturou Jerusalém e fez dela a capital de Israel. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade, estabelecendo Jerusalém não apenas como o centro político, mas também espiritual de Israel. Seu reinado trouxe paz e prosperidade ao reino, mas não foi isento de conflitos e erros pessoais. Um dos episódios mais sombrios da vida de Davi foi seu adultério com Batseba. Uma noite, enquanto passeava pelo telhado de seu palácio, Davi avistou Batseba tomando banho. Ele a desejou e a trouxe para seu palácio, onde cometeu adultério com ela. Quando Batseba informou que estava grávida, Davi tentou esconder seu pecado. Para encobrir o adultério, Davi chamou Urias, o marido de Batseba, de volta da guerra, esperando que ele se deitasse com sua esposa e acreditasse que o filho era seu. Quando Urias se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha, Davi tramou um plano ainda mais sombrio. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. Deus, vendo o pecado de Davi, enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que, em vez de sacrificar uma de suas próprias ovelhas, tomou a única cordeira de um homem pobre para servir a um visitante. Davi, indignado com a injustiça da história, declarou que o homem rico merecia morrer. Então, Natã revelou: "Esse homem é você", disse Natã, apontando diretamente para Davi. Com a revelação do profeta, Davi ficou profundamente perturbado e confrontado com a gravidade de seus pecados. Sua consciência o atormentava, e ele se viu diante da verdade nua e crua de suas ações. Em um momento de clareza e arrependimento, Davi reconheceu seus erros e implorou a Deus por perdão. Davi escreveu o famoso Salmo 51, uma expressão sincera de arrependimento e súplica pela misericórdia de Deus. Ele reconheceu sua natureza pecadora e implorou a Deus para criar nele um coração puro e renovar um espírito reto dentro dele. Esse salmo é um testemunho poderoso da profunda contrição e humildade de Davi diante de Deus. Apesar de seus erros, Davi é lembrado como um dos maiores reis de Israel. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, expansão do território, unificação das tribos e estabelecimento de Jerusalém como a capital do reino. Ele é reverenciado como o autor de muitos salmos, que expressam uma profunda devoção e intimidade com Deus. Davi também preparou o caminho para a construção do templo em Jerusalém, embora não tenha sido ele quem o construiu, mas seu filho Salomão. O próprio Deus testemunhou que Davi era um homem segundo o seu coração, apesar de suas fraquezas, e prometeu estabelecer o trono de sua descendência para sempre. À medida que Davi envelhecia, seu reinado enfrentava desafios internos e externos. Rebeliões, intrigas políticas e conflitos familiares marcaram seus últimos dias. A traição de seu filho Absalão foi particularmente dolorosa para Davi, que lamentou amargamente a morte do filho rebelde. No final de sua vida, Davi nomeou Salomão como seu sucessor e deixou-lhe instruções sábias e conselhos sobre como governar com justiça e fidelidade a Deus. Ele morreu em paz, cercado por sua família e lembrado como o maior rei de Israel. E assim concluímos nossa jornada pela vida do rei Davi, um homem cuja história é uma mistura de triunfos e tragédias, de fé e falhas humanas. Sua vida nos ensina que mesmo os maiores heróis são imperfeitos, mas que a graça e o perdão de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem sinceramente. Se essa história te inspirou e te fez refletir, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar abaixo suas reflexões sobre a vida de Davi. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever